Viagem de Nancy Pelosi é vista pelo governo chinês como uma provocação norte-americana, já que sugere um possível apoio do país à independência de Taiwan. A gente vai entender melhor, analisar os aspectos dessa visita na geopolítica. A gente vai conversar agora com um especialista em política internacional, professor Carlos Gustavo Poggio. Professor, bem-vindo mais uma vez ao Live CNN. Boa tarde. Boa tarde, Daniel, Marcela. Prazer conversar com vocês. Pessoal, a gente está acompanhando essa visita de Nancy Pelosi a Taiwan. O momento em que isso acontece também é bastante delicado, véspera de eleições parlamentares nos Estados Unidos. Dá para colocar tudo isso numa mesma análise? Daniel, acrescentaria mais um fator, não apenas véspera de eleições nos Estados Unidos, mas véspera de eleição também na China, né? Agora, neste ano é quando a gente espera que o Xi Jinping seja conduzido a um inédito terceiro mandato, né? No momento que ele cada vez mais consolida o poder na China, então, portanto, isto é simbolicamente importante. Vejo esta viagem, Daniel, Marcela, como uma viagem com um aspecto simbólico muito forte, né? Não tem muitos aspectos práticos. Qual que é o grande simbolismo desta viagem? A Nancy Pelosi, por ser a presidente do Congresso, ela é, portanto, a segunda pessoa na lista de sucessão, né? Depois da Kamala Harris, a Nancy Pelosi. Então, portanto, ela é alguém com um grau de importância política bastante alto. Isto manda uma mensagem política muito importante. Acho que isso indica também, em certa medida, é importante a gente ter isso claro, acho que vocês inclusive mencionaram isso, né? A independência do Congresso norte-americano, né? O Congresso americano tem um papel muito importante na formulação da política externa dos Estados Unidos e muitas vezes isso de forma quase que independente do poder executivo, né? O Biden consta que o Biden não está muito satisfeito com essa viagem da Pelosi, né? E a presidência, né? O Poder Executivo tem feito uma série de esforços para dizer que os Estados Unidos estão de acordo com a política de uma só China, esse tipo de coisa. Mas é simbolicamente bastante importante, uma viagem que marca, aí, como já foi dito, né? A última vez que o presidente do Congresso foi a Taiwan, foi há 25 anos atrás, era um contexto completamente diferente. Hoje é um contexto de uma China mais assertiva, uma China que se vê como mais relevante no sistema internacional e que, portanto, deve ter aí alguma repercussão mais relevante. Pois é, Poggio. Boa tarde para você. Obrigada por falar com a gente. A gente segue acompanhando toda essa repercussão, né? A gente mostrou aqui ao vivo a chegada de Nancy Pelosi a Taiwan. Agora, a China fez ameaças claras, né? Não exatamente o que faria, mas foi dura no recado. Falou, vocês estão brincando com fogo, né? Já deu recados ali, inclusive para o presidente Joe Biden, naquela conversa que eles tiveram por telefone com o presidente chinês Xi Jinping, de que algo grave poderia acontecer. O que a gente, claro, não dá para saber, mas o que a gente pode imaginar que aconteça? Um conflito internacional, quem sabe até uma guerra? Olha, Marcelo, esse tipo de retórica vinda do governo chinês tem sido cada vez mais comum, né? A gente tem que tomar cuidado para entender qual o tipo de audiência, quando vem esse tipo de retórica muito forte, que eles estão visando, né? Por um lado, eu vejo muito a imprensa cobrindo jornais chineses, né? Tem o Global Times, que é um jornal chinês em língua inglesa, que costuma usar uma linguagem muito forte, né? E muitas vezes é apenas uma linguagem retórica que não tem repercussão nenhuma. Por outro lado, temos que entender, como a gente sabe, né, falamos sobre estas eleições, entre aspas, né, porque a gente sabe que o Xi Jinping, a China é um Estado autoritário, o Xi Jinping será reconduzido ao cargo do Congresso do Partido Comunista que ocorre este ano. Então, também tem aí um público doméstico, né? O Xi Jinping não pode ser visto como fraco. Então, este é um momento importante do ponto de vista dessa retórica. Eu não creio que a gente tenha algum tipo de conflito mais amplo, porque justamente não interessa neste momento a China, ao Xi Jinping, no momento que o Partido Comunista, o exército do Partido Comunista celebra um aniversário importante, no momento que tem a recondução do Xi Jinping como líder do Partido Comunista, portanto presidente do país, não interessa à China algum tipo de confrontação nesse momento. Porém, uma coisa que é importante a gente compreender é que a questão de Taiwan é talvez um dos elementos mais delicados da política internacional atualmente. Se a gente vai ter algum tipo de confronto mais amplo nas relações internacionais, é bem provável que esse confronto venha de Taiwan, ou seja, alguma tentativa da China de
entre aspas, reunificar, digo entre aspas porque o Partido Comunista Chinês nunca teve nenhum tipo de ingerência em Taiwan, né? Desde 1949, quando o Partido Comunista Chinês toma poder na China, nunca a Taiwan foi unificado com a China, né? Mas é possível, né, que, portanto, como os Estados Unidos apoiam a Taiwan, como o Congresso americano apoia a Taiwan, como a China vem adotando uma política cada vez mais assertiva nas relações internacionais, é possível que o grande ponto de confronto deste século XXI não esteja na Ucrânia, mas esteja, sim, em Taiwan. Então, portanto, é muito delicado. É possível que em algum momento, algum tipo de ação como essa crie algum atrito em que se perca o controle da situação, a gente não pode descartar isso, mas eu acho improvável que essa retórica muito forte da China se traduza em alguma ação militar. Pode ter alguma questão de ataque cibernético, parece que já houve ataque cibernético agora, recentemente, a alguns órgãos do governo de Taiwan, mas não acredito que isso se traduza numa resposta militar, porque não me parece que isso interessa para nenhum dos dois lados nesse momento. Hoje, pouco depois de desembarcar em Taiwan, Nancy Pelosi tuitou ali, colocou várias mensagens nas redes sociais e ela disse que essa visita era para marcar a defesa da democracia de Taiwan, ainda mais em um mundo que a gente vê e tem a necessidade de separar autocracias de democracias. Até te peço, diante desse tweet dela, de trazer um pouquinho de componente histórico. O que acontece na região? Por que Taiwan tem um regime diferente do regime chinês? Por que essa região desperta tanta atenção nesse momento com a visita dela? Aí você acompanha na tela a mensagem de Nancy Pelosi no Twitter. Daniel, em certa medida isso segue não apenas uma tradição de política externa dos Estados Unidos, ou seja, de colocar ênfase em questões de valores, em questões morais, em questões de democracia, que isso é uma questão que o governo Biden está tentando, de alguma forma, recuperar nesse sentido da tradição de política externa norte-americana, mas que também tem a ver um pouco com a própria história da Nancy Pelosi, né? Nancy Pelosi, apesar dela parecer muito bem, muito pouco as pessoas sabem, ela está com 82 anos, né? E ela já tem aí uma trajetória desde do massacre que houve na Praça Tiananmen em 1989, né? Já uma participação muito forte e se colocado historicamente bastante se contrapondo à política autoritária chinesa e defendendo a democracia. Então, em certa medida, a Nancy Pelosi representa, né, já por ser alguém que já tem bastante tempo de carreira, por ser alguém que já está há muito tempo envolvido com política internacional, ela representa um pouco esta tradição da política externa norte-americana, que olha para as relações internacionais, não apenas do ponto de vista da questão de poder, mas também da questão moral, de valores, que os Estados Unidos teriam que ser vistos como defensores da democracia e esse tipo de coisa que era muito comum nos anos 90, né, que perdeu um pouco de força aí nos últimos anos em virtude de uma série de acontecimentos que nós estamos vendo. Então, eu entendo que, em certa medida, a Nancy Pelosi segue aí, não há nenhuma quebra, né, na tradição nesse sentido. O que é importante, como falamos, é o fato do que ela representa, dela ser presidente do Congresso. É normal, e, aliás, essa visita, Daniel, a Nancy Pelosi havia programado para abril, só que em abril ela contraiu o Covid, né? Então ela teve que adiar esta visita. Então é o que já estava previsto anteriormente. E a gente já vê, historicamente, outras visitas de congressistas, é comum, e ela queria, na verdade, em abril, liderar uma delegação de congressistas. E a gente já vê outras vezes, outros congressistas americanos que vão aos Estados Unidos, que vão a Taiwan, perdão. Mas é que esta visita em particular é importante pelo que representa a Nancy Pelosi do ponto de vista do cargo e da importância do cargo que ela ocupa dentro da política norte-americana. Perfeito. Importante também a gente entender todo o contexto, né, que acontece ali na região e por que essa visita tem um impacto tão grande. A gente conversou ao vivo com Carlos Gustavo Poggio, especialista em política internacional. Até uma próxima. Um prazer conversar com vocês. Até uma próxima. Bom dia a todos que nos assistem.